bônus! Fala pessoal, que aula mais gostosa essa vai ser, gente. Galera, nós vamos falar hoje a respeito de plantas especiais. Como assim? São plantas que fazem parte do nosso curso avançado de plantas carnívoras. São plantas que necessitam de cuidados mais especiais. São plantas praticamente específicas, algumas endêmicas assim de algumas regiões. E nós vamos falar hoje a respeito de duas plantas. O celular está solto e é por isso que eu estou mexendo de um lado para o outro, para que eu consiga mostrar especificamente para vocês essas plantas, sem precisar ficar pondo a mão nelas, tá? Nós vamos falar hoje a respeito das heliânforas e dos cefalotos foliculares, tá? Bom, galera, por que elas são plantas especiais, tá? Especificamente. Porque são plantas que na maioria das vezes, e quase todas elas, necessitam de estufa para sobreviver. Ou seja, altíssima umidade nesse caso. Elas precisam realmente da umidade do ar alta, ou então elas não se reproduzem. Tanto os cefalotes foliculares como as heliânforas precisam de uma umidade do ar alta. Tá? Então elas precisam sempre estar molhadinhas, elas sempre precisam estar com a umidade acima de 50%. Então vamos começar falando a respeito das heliânforas. Combinado? Combinado. Essas plantas fazem parte do nosso curso avançado. Ou seja, você está tendo aqui uma pincelada para conhecer um pouco sobre essas espécies que você não tinha visto. Você já ouviu falar no filme Up, Altas Aventuras? Bom, eu vou contar a história para você. Um menino resolve bater na porta de um velhinho que vai entrar numa viagem onde ele pretende visitar as cataratas, eu acho que é isso, de balão. Mas não é uma viagem de balão qualquer. É uma viagem que ele quer fazer com vários balões, porque ele era um vendedor de balões, então ele encheu a casa dele de balões e ele vai sair voando. Sabe a história do padre do balão? Que foi um pouquinho triste, mas nesse caso o velhinho sai voando na casa e o menino vai junto com ele nessa viagem. Bom, gente, a viagem não dá muito certo e no meio do caminho o vento leva eles para um monte. E lá no alto desse monte, na zona equatorial, é que a nossa história começa. Num lugar onde as chuvas acontecem com muita frequência, onde a temperatura do ar é relativamente alta, acima de 70%. Onde poças de água, imaginem um ambiente, se formam por todos os lugares. Touceiras de várias plantas que só nascem naquele lugar. Uma temperatura totalmente incomum, que pode variar entre 18 graus até mesmo 35 a 40 graus, dependendo do lugar, dependendo da posição do sol. Um lugar totalmente paradisíaco, cheio de cachoeiras, cheio de quedas d'água e vários pássaros que você só encontra lá. Pequenos répteis, anfíbios e várias outras espécies que são nativas da onde? Do Alto Tepuz, lá no Monte Roraima, numa região muito específica, na região equatorial que faz divisa com o Brasil e outros países ali. Nós temos as sarracênias, essas plantas que são da família Sarraceniaceae, desculpa, tá? São as heliânforas. As heliânforas atualmente são divididas em 16 espécies, que eu não vou citar aqui, mas são plantas endêmicas daquele lugar. Você sabe o que é endêmico? Endêmico significa que uma planta dessa só nasce naquele lugar, entendeu? Então ela é endêmica do Alto Tepuz, tá? Lá do Tepuz, que é uma região especificamente para heliânforas. Ou seja, a gente não tem só Drosera e Utricularia no Brasil, não é verdade? Essas plantas também fazem parte do nosso ecossistema, vamos dizer assim. Uma parte específica, mas faz. Tem um pedacinho do nosso lado? Tem um pedacinho do nosso lado. Boa parte está do outro lado? Tá, mas também tem do nosso, né? Olha que coisa mais linda, né? As heliânforas, então, são da família Sarraceniaceae e são plantas que necessitam de umidade alta e um substrato bem específico. Como assim específico? Gente, ainda não sabe-se exatamente se um substrato mais drenado é o melhor substrato ou se o musgo sphagnum puro é o melhor substrato. O que as pessoas têm testado hoje tem dado muito certo, que é o musgo sphagnum com perlita.
e elas têm virado isso daqui, que é a substância que tem dentro desses vasos. Porém, algumas outras, como a ciliata, a pulchela, necessitam de um substrato bem drenado. Dá só uma olhada. Essa daqui só foi para frente quando a gente... Aí, ó, essa acho que é ciliata. Ela só foi para frente quando a gente colocou ela nesse vasinho aqui, tá? Então, essas plantas necessitam de altíssima umidade. E como que você teria uma planta dessa na sua casa? Gente, a solução é muito simples e eu vou filmar para vocês verem. Um aquário. Ah, tá de brincadeira. Ué, tantas pessoas têm terrário dentro de casa, tem aquário. Um aquáriozinho de beta ou algo do tipo. Por que não ter um aquário com plantas carnívoras? Já pensou nessa ideia? Olha aqui a nossa nepentes ali em cima do aquário. Ele está destampado no momento porque nós estamos higienizando. Vamos tirar as plantas daí e vamos preparar ele para algumas espécies que vão para lá. Como nós estamos em uma estufa, olha o tamanho da nossa estufa. Aqui ficam as espécies de nepentes e nesse canto de cá ficam espécies que necessitam de atenção especial, que são as heliânforas, as pinguículas, né, algumas pinguículas em específico, tá? Então, para vocês terem uma ideia, as heliânforas são essas plantas desse jeito. Como que é feita a divisão dessa planta? Tá? Elas são da família Sarraceniaceae, tá? Então, a divisão é muito semelhante à das Sarracenias, tá? Ela é por divisão aqui embaixo do rizoma. O rizoma se divide sozinho. Só que só dá para fazer a divisão desse rizoma quando ele rebrota. Como assim? Ela vai dar, geralmente, é uma linha, tá? Essa linha sai e dessa linha é que nasce outra heliânfora, tá? Olha aí, ó. Tá vendo aqui, ó. Ela não fica grudada na planta. Ela dá a partir de um estolão que nasce do lado da planta e esse estolão é que sai a heliânfora, tá? Bom, como que funciona o mecanismo de captura dessas plantas? Gente, achava-se que essas plantas capturavam, o inseto entrava aqui e acabava caindo lá dentro por ficar encantado ou algo do tipo. Depois começou a especular que os insetos simplesmente caiam aí dentro por força da chuva. Lá chove demais. Então o cara entra aí dentro e acaba caindo aí dentro e fica preso na água. E o acúmulo da água é que faz o apodrecimento e a morte do inseto. Ela captura e mata? Ela captura e mata. Mas necessariamente falando, não seria exatamente igual o mecanismo das nepentes, que produz aquele néctar na borda, que deixa o bichinho encantado, mas ela também produz um néctar, sim, como não? Lógico que produz. Aqui no alto, ó, nesta tampinha, tá vendo aqui? É aonde ela produz um néctar, tá? Que é o que faz ela praticamente entrar no hall das carnívoras, ó. Olha aí, ó. É uma secreção meio pegajosa, é adocicada. Como que eu sei? Porque eu acabei de provar, pus o dedo aí e provei. Então aqui nessa bordinha aqui, ó, é que nasce esse néctar aí, e aí o inseto, o bichinho vem aqui, prova desse néctar, acaba escorregando e cai aqui dentro. Aqui dentro ele enche de água, só que essa planta tem um mecanismo para não encher de água totalmente. Por quê? Porque a intenção é que o inseto não saia daí, não é? Então, se ela tiver água até a borda, o que você acha que vai sair? O que você acha que vai acontecer? Ele vai sair. Então, gente, olha ali na barriguinha. O que a gente tem ali na barriguinha? A gente tem um mecanismo, ó. Se eu deitar ele aqui, ó, você vai ver que sai água por ali, ó. Quer ver? Opa, saiu do outro lado, mas não saiu ali. Ó, aqui, ó, tem um umbiguinho, tá vendo? E esse umbiguinho é que faz a água sair. Então, quando ela enche de água demais, a água sai por aqui, para ficar exatamente a medida certa de água que essa planta precisa. Cara, essa planta é linda, ela é maravilhosa, existem várias espécies diferentes que você pode adquirir. Hoje no Brasil existem algumas bem bonitas, né? Essa daqui é Helianthera minor, essa daqui é Heterodoxa versus nutans e essa daqui é Heterodoxas, heterodoxa. Tem nutans também, tem ciliata aqui no meio, mas estão espalhadas por uma questão de segurança. Então é isso aí, pessoal. Essas aqui são as heliânforas que você conheceu, que são endêmicas da América do Sul.
da região equatorial e principalmente do Brasil. São brasileiras, ei, que legal. Tem uma parte sim no Brasil. Então você já sabe agora de onde elas vieram, né? Lá do Alto Roraima, tá? Naquele monte, aquela caixa de pedra gigantesca, aonde o pessoal fala que os alienígenas vai. Então é lá daquele lugar que essas plantas vêm. Tá? Então, você conheceu aí essas plantinhas que são, uau, maravilhosas. Agora, gente, vamos olhar para os cefalotos foliculares. Vamos viajar para a Austrália? Vamos viajar para a Austrália. Então, que viagem comprida que foi agora. Nossa, meu Deus do céu, 24 horas de viagem. Quando a gente desceu na Aparecida do Norte, eu não sabia se eu estava chegando já. Ah, meu Deus, Aparecida do Norte é o caminho para a Austrália. Gente, tudo aqui passa pela Aparecida do Norte. Quando você vai perguntar, oh, você foi viajar? Fui para onde? Fui pra praia. Passou pela Aparecida do Norte? Não, então, perdeu. Gente, esses caras são os cefalotos foliculares. São plantas endêmicas da Austrália. São plantas da região da Albânia. Albany Pincher Plants. Tá? São plantas especificamente das regiões costeiras e também são plantas endêmicas. Vamos lá, recapitulando. O que são plantas endêmicas? Plantas endêmicas são plantas que nascem especificamente em uma região e só naquela região. Não vai nascer em outro lugar. Você tá de brincadeira? Tô de brincadeira não. Cefaloto só nasce na Austrália. E só nasce naquela região, nas regiões costeiras, aonde vai ter lá os cefalotes foliculares. Tá? São plantas rasteiras, você pode ver, elas não crescem para cima. Elas geralmente se multiplicam em touceiras e pequenos estolões. Os cefalotes foliculares têm esse nome porque o formato das armadilhas tem formato de cabeça, né? Cabeça, lotus, planta. Cefalotus, planta com formato de cabeça, de crânio, olha lá o tamanho. Viu que bonito? Bom, o formato dele não é à toa. O cefalotus possui esse formato justamente porque ele captura pequenos insetos rasteiros que andam, que rastejam, que caminham, formigas, besouros. Tudo que passar do lado dele vai ficar encantado. E fica, gente, aqui... Não tem nem a condição de uma formiga passar do lado de um cara desse e não querer entrar. Porque aqui, ó, lá dentro, você vai ter um néctar nessa borda. E essa borda não é à toa. Tá vendo esses pelinhos ali? Tá vendo os pelinhos que tem nele? Ele fica encostado no chão, certo? Para que servem os pelinhos? Gente, os pelinhos servem para fazer o inseto subir na planta. É uma escadinha, olha só que ideia. E aí quando ele chega ali em cima, olha só os veios virados para dentro da planta. Você sabe por que tem esses veinhos virados para dentro? Esses dentinhos virados assim para dentro, você sabe por que é isso? Porque eles servem justamente para guiar o inseto para dentro, para a morte, para acabar com a vida dele. E aí o inseto vai para dentro e acaba caindo lá, onde é feita a digestão, lá dentro do buraco negro dos cefalotos, lá na cabeça. E aí ele faz a digestão desse bicho lá. Essa tampa fecha? Não fecha. Ela fica assim. O dia que essa tampa fechar é porque ele está morrendo, tá? Cefalotos fica assim para sempre. As cores são incríveis e hoje existem várias variações, várias cultivares dessa planta, variações diferentes, que podem ser classificadas como pequeno, médios e grandes. Eu tô rindo, gente, porque ainda tem muito para saber dessa planta. A gente conhece Hammer Giant, Big Boy, Black Eden e o cefalotes típico, que geralmente são esses aqui, que é os que a gente conhece. Mas que há controvérsias. Dizem que esses cefalotos aí são os famosos cefalotos Big Boys. E que eles vieram para o Brasil sem identificação e foram espalhados. Mas a gente ainda está tentando dissolver essa ideia. Bom, pessoal, os cefalotos se multiplicam nas regiões costeiras. E tanto os cefalotos quanto as heliânforas que vocês acabaram de ver lá são protegidos. Ou seja, você não pode ir para a Austrália de forma nenhuma e querer coletar uma planta dessa da natureza.
ou de maneira nenhuma você tentar pegar uma muda dessa e colocar na bolsa. Se alguém pegar você com uma muda dessa lá na bolsa, você vai pegar de 3, anota aí, tá? De 3 a 6 anos de prisão sem fiança. Tá de brinquedo with me? Não tô. Eliânfora, também. Aqui no Brasil a regra é clara. Só que aqui tem fiança. Na Austrália não tem fiança não, tá, papai? Se pegar você com um desse lá, tu vai pra cadeia e você só sai de lá depois que você cumprir os 6 aninhos que o juiz te der. Se ele, por exemplo, me pegar, papai vai cumprir os 6 anos e ainda pode pegar mais 8 de bônus, tá? Por quê? Porque eu tenho um canal de plantas carnívoras e eu pegaria intencionalmente, segundo a ideia do seu juiz, coisa que eu não faria de maneira nenhuma, porque eu não sou a favor de coletar espécies da natureza. Então, gente, as plantas especiais, os cefalotes foliculares, por ser daquela região costeira, umidade alta, ficam no chão, na parte de baixo. Então, eles necessitam de umidade alta. Os cefalotes foliculares, sim, precisa de estufa. E é essa a questão. Cara, se tudo que eu for ter na minha casa, eu vou ter que ter estufa, a Eliânfora, como é que eu vou fazer para colocar um trem desse tamanho dentro de uma estufa? Tem uma solução. Você não precisa ter um aquário só para ter uma planta dessa. Para ter uns cefalotes foliculares, o que eu vou precisar? Tem uma solução. E eu vou ensinar para vocês hoje. Ah, você vai ensinar hoje? Eu vou te ensinar. É lógico que eu vou te ensinar. Se você quiser ter uma planta dessa, primeiro, antes de começar o próximo curso, antes de começar o módulo avançado, como é que você vai fazer? Vai ter que esperar como? Como é que eu vou fazer essa estufa? O Rafa vai ensinar. Então hoje nós vamos aprender sobre a estufa de garrafa PETs, que eu vou ensinar para vocês aqui, justamente para os cefalotes foliculares e para a Eliânfora. É claro, para a Eliânfora você vai precisar de uma garrafa um pouquinho maior, dos cefalotes nem tanto. A multiplicação de cefalotes também é uma multiplicação muito fácil de acontecer. Basta você multiplicar ela por roseta e ela também pode ser feita por leaf pulling. Ou seja, você arranca uma folha e planta e ela simplesmente nasce. Isso pode acontecer com cefalotes. Ou pode não. Depende. É uma planta muito chata. Necessita de umidade acima de 70%, ou então morre. Mas aqui está rolando em torno de 60% e está indo muito e muito bem. Quando for à Austrália, peça para ver os cefalotes foliculares na região da Albânia. Vá visitar, tire fotos, não coloque suas mãos e não caia na tentação de pegar uma folhinha ou algo do tipo. Eu acho que ficar 14 anos preso não é o objetivo de todo mundo, né? Porque no meu caso é 6 mais 8, tá? Então não é o objetivo da galera. Então se você quer ter uns cefalotes foliculares, não caia nessa tentação. Tá aí, você viu duas plantas muito tops que você pode ter na sua coleção e que são plantas raríssimas e especiais. Essas são as plantas que você com toda certeza adoraria ter na sua coleção e que não é difícil de ter não. Um cefalotus aproximadamente desse tamanho aqui, ó, está em torno de R$120 e um cefalotus desse tamanho aqui não tem nem preço, mas uma média de 300 a 450 reais, uma muda deste tamanho, dependendo do tamanho e a quantidade de mudas que tiver. Uma Eliânfora desse tamanho está em torno de 200 a 250 reais, e uma mudinha um pouco menor, que quando elas são babies, elas são um pouco diferentes, olha só que coisa mais linda, está em torno de 80 a 120 reais. Beleza? Então bora lá? Agora eu vou ensinar vocês como fazer a estufa de garrafa PET. Vai! Vamos lá, pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma estufa de garrafa PET para os seus cefalotes. Então você vai comprar uns cefalotes foliculares, ele vai vir desse tamanho aqui, por exemplo, tá? Você não vai talvez comprar um muito grande, porque você quer manter os seus cefalotos desde pequeno, você vai querer aclimatar ele do jeito certo. E às vezes se você comprar um cara, por exemplo, desse tamanho aqui, ó, talvez ele não sobreviva, porque ele vai sofrer a viagem, porque aí você talvez não vai conseguir manter os jarros do jeito que estão. Então, na maioria das vezes, você vai começar com cefalotes desse aí. Então, vamos lá, sem mais delongas, o que você vai precisar? Você vai precisar de uma garrafa PET, não precisa ser da Claríssima, você pode ser uma garrafa PET de água normal para um potezinho desse, número 6. É número 6? Acho que é, pote 6, tá? Muito simples, muito fácil, tá? Então, mas e se eu quiser fazer para Eliânforas, por exemplo, né? Essa daqui até cabe.
Mas, por exemplo, se eu quiser fazer para uma heliânfora menor, um pouquinho maior, que seria essa daqui, ó. Por exemplo, se eu não tenho um aquário, eu queria fazer de garrafa PET, dá para fazer? Lógico que dá. O processo da garrafa PET é só você escolher uma garrafa PET maior. Você vai precisar de uma tesoura de ponta, pode ser uma outra tesoura para você recortar também, e você vai precisar de fita adesiva, tá bom? Muito simples, primeiro você vai remover o rótulo da sua garrafa, remove, bora tirar aqui, feito, tá? Removemos aqui. Agora aqui é o pulo do gato, porque às vezes a garrafa tem uma cinturinha aqui, entendeu? E você talvez não vá conseguir utilizar, encaixar ela com a cinturinha aqui. Então o que a gente faz? No meu caso tem a cinturinha, eu posso até cortar aqui, ó. Entendeu? Aqui e tirar essa cinturinha. Mas a gente tem que fazer um jeito dessa parte de cima encaixar nessa parte de baixo. Então eu vou cortar aqui, ó, na parte maior. Você pega uma garrafa que não tenha muita onda. Evita aquelas garrafas da Nestlé, que elas são muito moles. Nossa, aquela garrafa é um pesadelo até para beber água, né? E aí eu vou tirar essa parte aqui, ó. Única e exclusivamente pronto. Porque eu quero diminuir aqui, nesse caso, e eu quero encaixar. Olha aí. No caso essa da Claríssima, por isso que eu falei dela, ela encaixa perfeitamente, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. Ela encaixa perfeitamente. Mas por que você fez isso? É porque eu preciso pôr os cefalotes aqui dentro, não é verdade? Então, mas ainda não continuou, ainda não acabou. O que você vai fazer é aqui no topo da sua garrafa, você vai fazer um pequeno furo. Assim. E assim. Um pequeno furinho. Para que é esse furinho aqui? É para ventilação. Você pode fazer um furo aqui e simplesmente do lado contrário da sua garrafa, você pode fazer outro furo. Pode fazer ele mais na parte de baixo, se você preferir, tá? Aqui. E aqui. Pronto, para ter uma circulaçãozinha de ar leve. Não vai ser o suficiente para tirar a umidade da sua garrafa, tá? Próximo passo, você vai colocar água aqui dentro. Quanto? Um dedinho de água, porque o nosso vaso, ó, ele vai sentado aqui dentro, tá vendo? Então você vai colocar água apenas para que o nosso vaso tenha contatinho com a água, de leve, tá? Então vamos lá, vou encher de água aqui e já volto. Pronto, tá aí, colocamos água aqui, muito simples, muito fácil. A gente vai simplesmente colocar o nosso cefalotes aqui dentro. No meu caso, eu escolhi uma garrafa perfeita, que ele fica encaixado, ó. Tá vendo? Ó, ele fica encaixado e ele fica na posição, ó, para vocês verem, ó, que ele fica em contato com a água, tá? Um dedinho de água ali apenas. E aí o que você vai fazer agora é o seguinte, você vai encaixar a parte de cima aqui, ó, na parte de baixo. Vai pegar a fita isolante, fita crepe, a fita adesiva que você escolheu. Escolha uma fita que seja fácil, ou você pode bolar um fecho. Você é inteligente e eu sei disso. E vai simplesmente fazer isso aqui. Pronto, vira de um lado. Porque isso daqui não é para você ficar fuçando. Isso daqui você vai colocar água uma vez e vai deixar ele quietinho aqui até ele se recuperar. Pronto, tá aí nossa estufa de garrafa PETs para cefalotos foliculares. Linda, bonita, super usual, tá? Olha aí, ó que da hora, olha que interessante que ficou. Ela tem um furinho aqui em cima. Cadê o furinho, Rafa? Onde que tá o furinho aqui? Ela tem um furinho aqui, tá? Ó o furinho. Vamos dar um zoom aqui. Ela tem um furinho aqui e ela tem um furinho mais embaixo, ó. Tá vendo? Tá? Você pode fazer esse furinho mais para cima, então esse furo aqui na parte de cá e um furo do lado de cá serve simplesmente para haver circulação de ar e para que não haja o acúmulo de fungos e cianobactérias. A partir de agora, onde que eu vou manter essa estufa? Pelo amor do Senhor Jesus Cristo, você vai colocar essa estufa num ambiente arejado, num ambiente fresco. Não vai me colocar no sol,
coloca numa área onde bate claridade, não um sol em cima dela, tá? Aquele solzinho gostosinho, de leve, sabe? Aquela luz de lado, uma janela. Dá até para você ter no seu escritório, debaixo de uma lâmpada de cultivo indoor. Beleza? Bom, então é isso aí, pessoal. É assim que você vai cultivar os seus cefalópodes foliculares. E aí, agora que você aprendeu sobre os cefalópodes, né, como fazer estufa, você já sabe aí do que você precisa. E agora você pode ter aí a sua, como é que se diz? As suas plantas especiais. Bom, pessoal, especialmente essa aula foi para vocês. Muito provavelmente vocês já devem ter visto essa aula sobre garrafas PET e estufa de cefalópodes, tá? Mas ela foi gravada especificamente para este curso também, tá? E nós esperamos que vocês tenham gostado bastante até aqui desses módulos todos que nós passamos juntos. Beleza? Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!